Fala pessoal, boa noite, né? Boa madrugada. Já mudei aqui de cenário. Você está na aula de introdução ao Facebook Ads e eu já começo com uma pergunta muito importante aqui sobre loja genérica ou nichada. Não sei se você tomou essa decisão até o exato momento, mas se ainda não, preste atenção nessa aula que vai ser muito importante, porque cada tipo de loja tem a sua estratégia. A genérica ela vende vários produtos, a nichada vende um tipo de produto que serve a um nicho específico. Então, show de bola. Entendendo isso, a gente já vai entrar numa pergunta muito importante também, que é por que e para quem é o Facebook Ads? Ou seja, para quem serve o Facebook Ads? Quero relembrar vocês, pessoal, antes da gente iniciar a aula, que o Facebook Ads ele engloba tanto o Facebook próprio, né, e o Instagram. Então, quando você anuncia um anúncio em vídeo, imagem ou carrossel, ele vai ser veiculado para as duas plataformas automaticamente, a não ser que você queira segmentar. Ah, Carlos, eu só quero que seja anunciado no Instagram, apenas no Instagram. Tem como. Ah, só Facebook, porque meu público é mais velho. Tem como. Vocês vão aprender isso aí mais pra frente. E pessoal, eu quis puxar essa seta aqui porque o Facebook nada mais nada menos que é uma rede de interação. Vocês concordam comigo? Perdoa a letra aqui, tá? É uma rede de interação. Se é uma rede de interação, vocês têm que ter em ciência que se eu tô aqui, ó, olhando meu Instagram, meu Facebook e vendo os stories de um amigo, se cair um anúncio, é muito provável que eu, Carlos, pule esse anúncio porque eu tô numa rede social, eu quero interagir, eu quero curtir, quero comentar uma mensagem. Então, quando vem um anúncio do Facebook, ele vem de uma forma, digamos que intrusiva, né? Aquele famoso intruso. Então, tipo assim, quando a gente entende que o Facebook ele trabalha dessa forma, de uma forma intrusa, a gente começa a pensar já em várias estratégias. O seu criativo, eu vou puxar várias setas aqui, ó. O seu criativo, ele não vai poder ser ruim. Carlos, o que é criativo? Vídeo, foto ou carrossel. Ele tem que ser muito bem chamativo para que a pessoa que esteja usando o celular pare para ver e entrar na sua página. E existem alguns critérios no Facebook, alguns mecanismos que fazem com que o Facebook tenha critérios para qualificar o seu anúncio, deixar ele de forma positiva ou negativa. Carlos, quais que são esses critérios? Vou escrever com vocês aqui. Primeiro critério dele é leilão. Vocês já vão entender melhor, eu vou escrevendo aqui. O segundo é qualidade do anúncio. Qualidade do anúncio. O engajamento. Vocês já vão entender melhor também. E o seu score no geral. Carlos, não entendi nada. Não, é tranquilo, pessoal. Vocês vão entender exatamente agora. Primeira parte, leilão. Quando a gente fala de leilão, vocês têm que entender que no Facebook existe uma concorrência frequente. Tanto é que o Face ele vem encarecendo aos anos, cada vez mais que passa, porque quanto mais passa o tempo, mais as pessoas são conscientes que tem como fazer grana na internet, que tem como anunciar pela internet. Então o Facebook ele vem, de certa forma, encarecendo por conta de leilões. Quanto mais pessoas na plataforma anunciando um tipo de produto, mais tende a ficar caro. E aí, quando a gente entende isso, é bom lembrar que quanto mais você insere na plataforma, mais você começa a dominar o leilão. Então, por exemplo, pessoal, é um exemplo rápido aqui. Se eu estou vendendo uma bolsa de couro, eu sei que eu vou estar competindo aqui com mais ou menos 1.000 a 50.000 anunciantes. Vamos colocar nessa faixa. Então, eu não vou ser exclusivo nessa bolsa. Mas se a minha bolsa ela for uma bolsa de couro exclusiva com brinde. É só um exemplo para a gente sair um pouco do padrão bolsa. Quer dizer que talvez eu possa ter puxado um tipo de variante ali da minha bolsa para que eu possa me destacar no leilão. Carlos, me explica um pouquinho melhor. É o seguinte, pessoal. Existem aqueles anunciantes, vou colocar como anunciantes que estão gastando R$ 1.000 por dia em bolsas. Eles estão gastando R$ 1.000 por dia em bolsas. E aí você, né, vou colocar você como P de pessoinha, chega lá com meus R$ 100, eu quero vender 10 unidades no dia. Não vai ser assim, pessoal. Não vai ser assim, porque já tem uma pessoa dominando, já tem uma pessoa dando mais, e o Face ele vai dar prioridade para essa pessoa. Ah, Carlos, mas e aí, o que eu faço? Não é maneira também de você ficar com receio, ficar com medo de investir no Facebook, de jeito nenhum. É para você reconhecer como a plataforma trabalha. Então tem como sim, pessoal, a gente iniciar com 100, depois virar 300, depois virar 500 e por assim em diante você começar a dominar o leilão baseado no seu produto. Show de bola? Qualidade do anúncio. Qualidade do anúncio é até um pouco parecido com a parte do engajamento. Deixa eu colocar aqui. Ó. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o seu anúncio, de certa forma, ele gera uma qualidade e um feedback para o Facebook. O que o Facebook ele faz? Tá certo. O anunciante aqui é colocar dentro da plataforma uma bolsa. Como a gente está falando da bolsa,
Então, vamos começar a analisar qual vai ser o engajamento, se está tendo comentário, se está tendo compartilhamento, se a pessoa que clicou no anúncio foi para a página, navegou, se ela clicou em comprar, se ela foi ao checkout. Toda essa parte de qualidade do anúncio e engajamento, eles contam de maneira extremamente importante para o Facebook metrificar e te colocar de maneira positiva dentro do mercado. Show de bola. E o score no geral. Pessoal, quando eu falo de score no geral, engloba bastante coisa, porque aqui já estamos falando um pouco puxando para contingência. Porque score ele pode estar envolvido com a sua página do Facebook, pode estar envolvido com o seu perfil, pode estar envolvido com o criativo que tomou bloqueios, né? E por aí vai. São várias variáveis aqui quando a gente fala de score. Show? Pessoal, só lembrando vocês, isso aqui é uma introdução. Enquanto você está assistindo, pode existir várias dúvidas. Então, se existem dúvidas, vocês vão deixando aí embaixo que eu vou responder vocês com certeza. Ou me chama também lá no Instagram, porque a gente vai falando aqui na aula, às vezes eu me emociono e falo coisas que alguém que está no início pode não entender. Então por isso que eu gosto de ser bem cauteloso nas minhas palavras. Então até aqui, quis falar um pouco com vocês sobre a interação do Facebook e como ele funciona, tá, pessoal? Vamos descendo um pouco aqui para baixo e voltar para essa pergunta. Por quê e para quem é o Facebook Ads? Lembra a minha primeira pergunta da aula? Loja genérica ou nichada? Agora a gente vai falar sobre isso e você pode tomar uma decisão ainda hoje do que você vai escolher para sua vida no dropshipping. Primeira coisa, pessoal, é aquele tipo de pessoa que vai preferir anunciar no Facebook um produto único, um produto genérico. Carlos, me explica um pouco melhor. É barbeador Golden. Com certeza, aqui, ó. Amazon, Mercado Livre, loja para ti. Essa loja aqui desse de drop. Peço perdão ao dono dessa loja, não quero divulgar a sua loja em si, eu quero pegar esse produto. E aí eu quero mostrar para vocês aqui na aula. Então, pessoal, recapitulando. Vocês provavelmente já viram esse barbeador. Eu, Carlos, quase comprei ele na época que ele começou a vender muito, há anos atrás. Eu fui um dos quase compradores. Provavelmente você que está assistindo tem a chance de ter comprado também esse produto. E ele se enquadra como um produto único ou genérico. Por que eu falo produto genérico? Porque, pô, ele é um barbeador. Tem como eu fazer uma loja de barbearia e vender vários barbeadores? Tem. E aí seria uma loja nichada. Mas vamos considerar que eu estou com uma loja genérica e eu tenho um produtinho único. Eu tenho que identificar quais são os pontos positivos de um anúncio em loja genérica ou produto único. Primeiro ponto positivo, alta rotatividade de teste. Na genérica a gente consegue anunciar desde uma caneta até, sei lá, um caderno, né? Eu não tenho muita coisa aqui para dar exemplo. Então a gente consegue anunciar muitos produtos sem limitação. Concorda comigo que, tipo assim, numa nichada de moda masculina, você só vai poder anunciar camisetas, calçados, talvez relógios. Então você se limita ali apenas para o masculino. Agora, se você deixa genérico, você consegue testar produtos para pet, produtos para mulheres, produtos para, às vezes, saúde e por aí vai. Facilidade em subir caixa. Por que eu falo isso aqui, pessoal? Porque numa loja genérica, se você vem aqui, ó, e consegue acertar um produtinho que seja, no primeiro dia, às vezes, você começa lucrando seus R$ 50. Pô, Carlos, é pouco. É pouco. Mas você sobe. No segundo dia, já começa a lucrar 100. Aí no terceiro dia já está lucrando 200 e vira uma escadinha onde você pode encontrar produtos que no final do mês vão subir um caixa para você de R$ 15.000. Nossa, Carlos, é possível fazer isso? É possível, pessoal. Já ocorreu comigo no início do drop, só que não é fácil. Uma coisa é ser possível, outra coisa é ser fácil. Vocês concordam comigo? Então, vamos botar nossa cabecinha no lugar, nossos pés no chão. Você está aqui para fazer grana, eu estou aqui para te ensinar a fazer grana com o Facebook. Então, sim, é possível fazermos isso, é difícil, mas é possível. Então, ó, facilidade em subir caixa e a gente vai ter um contato com uma escala mais rápida. Quando a gente tem contato com uma escala de produto, a nossa maturidade dentro do dropshipping aumenta de uma forma exponencial. Vamos dizer aqui que você é um bebê ainda do drop. Quando você atinge uma escala, cara, já você não tá só mais pensando em qual produto você vai lançar, e sim pensando qual vai ser o funcionário ou o colaborador que você vai trazer para sua operação. Caramba, Carlos, é desse jeito? É desse jeito. E é por isso que eu boto como ponto positivo. Porque com uma loja genérica você tem contato com uma escala mais rápido. Tendo contato com a escala, você tem contato com gestão empresarial, tem contato com colaborador, gestão financeira e por aí vai. Mas eu sei que isso aí não é... A gente tá tocando um tema que é um pouco fora sobre o Facebook, mas você já tem que pensar como empresário. Qual que são os pontos negativos, tá, pessoal? De uma loja, digamos que genérica, ou um produto genérico. São esses aqui, ó. Pontos negativos. Inconstância, facilidade em restrição / bloqueio, dependendo do produto que você vai anunciar. A gente já vai falar melhor sobre isso ao longo das aulas. Eu sou um cara que roda muito produto limpo, white, produtos que não dá problema com o Facebook. Baixo score.
Carlos, me explica melhor. Vou explicar. Baixo score e etc. Vamos falar sobre o baixo score. Pessoal, o que acontece? Vocês vão ver que dentro do Facebook Ads, a gente, em uma certa etapa, vamos chegar ao Facebook, ao Mark Zuckerberg e falar assim, ó, Mark, meu produto costuma chegar em 6 semanas para o meu cliente. Então, todas as avaliações que o meu cliente for fazer com a minha loja, tem que ser baseado em 6 semanas. Então, pessoal, só recapitulando aqui. A gente chega no Facebook e diz que os nossos produtos chegam ali de 4 a 6 semanas, tem como você colocar esse prazo, eu vou te ensinar mais para frente. Só que tem um certo problema. Os clientes, eles recebem um formulário no Facebook deles, no e-mail deles, dizendo o seguinte: a loja tal que você comprou serviu as suas expectativas em frete, serviu suas expectativas em atendimento e serviu expectativas em produto. Se o cliente vir aqui, ó, e rejeitar você na pesquisa nas 3, e aí esse cliente virar vezes 300 clientes te recomendando de forma negativa, quer dizer que o seu score vai baixar. E isso só é possível se o seu produto for ruim, se seu tempo de entrega for absurdamente alto. E costuma acontecer muito mais com loja genérica do que com nichada, porque vocês vão entender que a nichada tem um tipo de estratégia que é um pouco mais diferente, os clientes são um pouquinho mais pacientes, é uma estrutura um pouco mais diferente. Então deu para entender aqui, pessoal? Deu para entender os pontos positivos e os negativos? Eu poderia listar muito mais ponto negativo, como poderia listar muito mais ponto positivo. Quis aqui mostrar para vocês os principais, na minha opinião. Show de bola. Lembrando que é uma introdução, a gente vai falar mais coisas nas próximas aulas. Falamos de loja genérica. Vamos citar uma estratégia que é usada dentro do Facebook para a loja nichada, que nada mais, nada menos que é o catálogo. Eu queria que você estivesse ao vivo comigo para perguntar quem que já ouviu falar sobre catálogo, mas a gente não está ao vivo nesse momento. E o que é o catálogo, pessoal? Antes de eu mostrar aqui para vocês e dar continuidade. Eu vou abrir aqui uma biblioteca e novamente já peço perdão ao dono dessa loja ou aos donos dessa loja, porque não quero explanar lojas, mas quero mostrar para quem está assistindo como é que funciona uma estratégia de catálogo. Deixa eu pensar aqui só um minutinho. Deixa eu pensar numa loja que roda catálogo. Voltando, pessoal. Eu até encontrei uma loja, mas eu quis mostrar dessa forma que fica muito mais fácil para vocês. Isso daqui é como se fosse uma estratégia de catálogo. É o jeito que ele aparece para os clientes. Ele aparece de forma em carrossel ou em outro tipo de apresentação. E qual que são os pontos mais positivos e por que é para loja nichada na maioria das vezes? Porque é o seguinte, pessoal. Uma loja nichada, você concorda comigo? Eu estou até falando bastante essa palavra, vou trocar. Numa loja nichada, pessoal, vocês sabem que os produtos eles atendem a um tipo de público só. Então aqui a gente está vendo sobre tênis. Tudo aqui é tênis e calçados. Então se eu, Carlos, já tenho interesse em calçados e eu ver um carrossel com vários calçados diferentes, mas calçados bonitos, eu provavelmente vou me interessar, vou clicar, vou virar um lead ou um comprador daquele site. Então a estratégia nada mais nada menos que é pegar um tipo de fatia de produtos, vários produtos ali no seu site e testar de forma aberta e ampla. Ele vai pegar todos os produtos do seu site, se você assim o permitir, né? Porque existem categorias também. E ele pega esses produtos do seu site, se você tem 50 produtos, ele vai pegar os 50 e vai começar a testar em carrosséis diferentes. Por isso que é melhor de ser numa nichada do que numa genérica. Porque numa genérica, vocês têm que imaginar comigo a percepção do cliente. O cliente está lá no Facebook, de boa, ele vê um carrossel. E aí a primeira imagem do carrossel aqui, ó, é um tênis, vai. É um tênis. Aí do nada, a pessoa vem pro lado aqui, é um fatiador de legumes. Aí ela vem pro outro lado aqui, é um descascador de frutas. Ela vem pro lado aqui, é um produto para saúde, para nariz, para os olhos. Então assim, pessoal, quando é uma loja genérica, tende a não ser tão forte como poderia numa loja nichada. Pontos positivos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Constância após otimização. Quando eu falo constância, é você entender que com essa estratégia aqui, você, após otimizar o catálogo, é mais provável de você entender como é que vai ser o seu faturamento lucro do mês que vem. Então, tipo assim, cara, estou investindo aqui R$ 1.000 por dia no Facebook. Com o catálogo, fica mais claro de você entender o quanto você vai receber no fim do mês ou no início do próximo mês. Porque ele gera mais constância
do que a loja nichada aqui, ó, em constância. Show? E o segundo ponto positivo é a visibilidade de números de forma clara. Carlos, como assim? Me explica melhor. Explico. Lembra que eu falei para vocês dessa estratégia de catálogo? O que acontece, pessoal? Quando você vem lá dentro do Facebook, isso aqui eu vou mostrar para vocês na prática mais para frente, tá? Aqui já está na introdução. O Facebook ele vai fazer isso com vocês aqui numa parte, ó. Ele vai te dar um relatório. Imagina isso aqui ser um relatório com várias linhas. Show? E dentro desse relatório vai estar dizendo o seguinte, ó. O calçado, ó, o calçado 1 gastou R$ 100. O calçado 2 gastou R$ 70. O calçado 3 gastou R$ 40. E por que que isso aqui é muito importante? A visibilidade de números de forma clara é muito importante para a gente tomar a decisão dentro do Facebook. Porque quando a gente fala de uma loja nichada, a gente está falando que a gente consegue enxergar todos os produtos do nosso site, consegue ter uma estratégia que roda tudo dentro do nosso site, e além disso a gente consegue ver quanto que gastou em cada tipo de produto. Carlos, por que que isso é importante? Porque aí você consegue ver se esse calçado aqui, ó, que gastou os seus R$ 100, ele te deu uma venda pelo menos, 2, 3, porque aí você começa a entender, tá, eu tive um gasto de R$ 100, porém eu tive 3 vendas desse calçado 1. Qual que é o ponto positivo? Pessoal, conta básica e rápida. R$ 100 dividido por 3 dá 33,333 e os caramba. R$ 33 de custo por cada compra do Facebook é ok, é muito bom. Ainda mais para uma loja que a gente sabe que tem um nicho específico. Então, pessoal, só para dizer para vocês que isso é um ponto muito positivo, tá? Ter essa visibilidade de números e essa constância é maravilhoso. E também eu poderia colocar aqui muito escalável depois da otimização, mas eu quis deixar apenas esse ponto. Pontos negativos, pessoal. E eu preciso ser sincero com vocês. Essa é uma estratégia que ela é muito gastona barra beberrona. É tipo um carro, uma picape. Bebe que só desgrama, cara. Eu falo assim, peço até desculpa as palavras, mas eu particularmente, eu anuncio o catálogo, tá? Em uma das estruturas, uma das lojas. E assim, mano, primeiro mês ali eu gastei bastante dinheiro para ter um retorno relativamente baixo. É um pouco mais difícil em termos de escala. Por que que eu falo isso aqui, pessoal? Porque você vai ter vários fatores no catálogo. Você vai ter o fator tempo, você vai ter o fator dinheiro e o fator cabeça. Por que esses três fatores? Porque a cabeça é a principal. Imagina você que está iniciando no drop, você quer, sei lá, viver uma vida mais confortável, quer dar, tipo assim, pô, condições à sua família. Então você tem aquela pressão sobre suas costas. E aí você tá vendo uma loja gastando R$ 2.000 no primeiro mês dela e ela não tá te dando uma resposta imediata e você sabe que vai precisar de um tempo aqui, ó, de 2 a 3 meses para fazer acontecer de verdade. Se você tem uma cabeça forte, você vai com tudo, mano. Sei que daqui 2, 3 meses meus resultados vão estar melhores. Eu tô aguentando esse certo prejuízo inicial porque eu sei que eu vou iniciar, mas vai otimizar e vai ficar bom do jeito que o Carlos vai me passar. Então, pessoal, tem que ter cabeça, tem que ter dinheiro, tem que ter tempo. Se você não tem isso, eu, Carlos, hoje não recomendo você iniciar com estratégia de catálogo agora. Carlos, quanto que você acha que uma estratégia de catálogo vai nos custar? E é muito importante essa pergunta, eu nem anotei aqui, vou anotar os dois. Então, pessoal, quanto que você precisa investir numa estratégia de catálogo visando o primeiro mês? Mano, facilmente aí entre 2 a 3 mil reais. Caraca, Carlos, é muita coisa. É bastante coisa. Vai gerar resultados, tá, pessoal? Você não vai gastar 3 mil com prejuízo de 3, mas pode não ser tão forte como poderia ser uma genérica inicialmente. Depois disso aqui, no segundo mês você pode estar gastando ou mais ou menos, entre 1K até 5, eu vou deixar, vai depender do resultado da sua loja, e por aí vai. Então o investimento realmente é mais alto, mas se você que está assistindo, você tem condição, você tem tempo, você pensa como um cara a longo prazo, você fala, pô, o drop não é só lojinha, não é só um produtinho. Você tem uma mentalidade de empresário, cara, o catálogo
ele vai te servir melhor. Se você tem uma mentalidade hoje que você precisa subir um caixa, que você precisa fazer dinheiro, que você precisa hoje se consolidar dentro do drop, eu recomendo a loja genérica. E pessoal, não confunda, tá, o que eu falei agora de empresário com necessidades, tá? Você pode ser um empresário, um empreendedor absurdamente grande no drop e passar pelo processo de uma loja genérica inicial, depois ter sua nichada. Aconteceu comigo, tá? Eu comecei com R$ 300, por exemplo, no cartão de crédito, não tinha dinheiro e eu comecei com uma loja genérica, tá, pessoal? Então, não fiquem com essa impressão então o Carlos falou que catálogo é melhor para quem é empresário. Não, nada a ver. Estou dizendo para quem tem mais tempo, dinheiro e cabeça estruturada para aguentar o processo do catálogo. Show? Quanto que eu preciso investir para uma loja genérica no início? Aqui a gente vai calcular por produto. Produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Olha que legal, pessoal. A genérica, ela já não tem aquela coisa de tipo assim, pô, vou gastar fixo R$ 3.000. Não, você pode gastar menos, como pode gastar mais. Um produto, ele pode te custar de R$ 100 até mais ou menos 500. Vai depender do seu teste de produto. E aí, quando você analisa isso, de 100 a 200, qual que é uma média que eu, Carlos, testo de produto? R$ 300 é o meu teste. O meu teste não vai ser exatamente o seu, porque você que vai tomar a decisão, eu só vou te ensinar, tá? Eu te ensino, só não pego na sua mão porque não tem como, só se fosse virtualmente, mas brincadeiras à parte. Então vamos lá, pessoal. Se eu gasto R$ 300 em média e eu tenho 4 produtos na minha esteira, quer dizer que 3 vezes 4, eu vou gastar R$ 1.200 em um mês. Carlos, isso é bom, isso é ruim? Isso é bom, pessoal. R$ 1.200 ele pode me retornar muito mais ou pode me dar um empate. E se me der um prejuízo, eu aprendi de forma absurda. Vocês vão ver que o maior aprendizado do drop vai ser na prática. Se você está assistindo e está capengando, será que o drop é para mim? Cara, sinto lhe dizer, não tem volta. Se você começou esse módulo, se você começou o drop e já está capengando, mano, eu conheço, eu falo de coração, tá? Não tem volta. Se você realmente cair pra dentro, você vai gostar tanto, você vai aprender tanto, que você não vai voltar mais e não vai ter aquela cabeça de será que é pra mim? Agora, se você tá nessa indecisão no momento, sinto lhe dizer que você precisa amadurecer rápido, tá? E não é o foco da aula, mas eu quis dizer isso aqui como um alerta. E aos que estão com sangue nos olhos, vocês vão gostar pra caramba das minhas aulas, tenho certeza disso. E vamos embora. E aqui, pessoal, a gente entra nas demais campanhas e estratégias. Por quê, pessoal? Porque o que eu disse para vocês são quase 80% Facebook, mas aqui, ó, vai envolver estratégia de carrossel, que a gente não falou, remarketing. Carlos, o que é remarketing? É aqueles anúncios que não param de aparecer para você, que você às vezes clicou lá no. Vamos falar para as mulheres que estão assistindo. Você clicou lá no site da WePink, da Virgínia Fonseca. Toda hora aparece anúncio da Virgínia e do site dela. Não quer dizer que eles estão gastando anúncio adoidado. Quer dizer que você caiu no funil deles e está sendo perseguido. Isso é o remarketing. Então, o remarketing tem uma estratégia aqui que, para eu explicar para vocês, vai ser um pouco difícil agora, mas eu vou chamar ela de formato. E tem a estratégia Advantage. Caraca, Carlos, tudo isso envolve o Facebook? Sim, pessoal. Olha o tanto de coisa que tem no Facebook. É absurdamente louco de entender. E isso aqui foi basicamente uma introdução. A gente falou aí sobre interação, sobre como o Facebook trabalha. Falamos aí sobre loja genérica, nichada. Demais campanhas vocês vão ver na prática junto comigo. Eu poderia explicar todas elas, mas seria algo para a gente detalhar melhor em uma aula. E eu acredito que é isso, pessoal. A introdução foi essa. Bora para a próxima aula. Lembrando que a gente ainda tem que falar de muitos tópicos, como desde instalar pixel, contingência, criar página, aquecimento e diversas aulas. Então, continua acompanhando aí. Se você tem dúvida, ou manda aqui embaixo ou chama lá no Instagram. Lenda do Drop, fechou? Tamo junto e bora para a próxima aula.